Bom dia, Manaus, bom dia, Amazonas, sejam bem-vindos à nossa quarta-feira de Câmera 13, 12 de abril de 2017. Nossa, tá passando correndo, hein, esse mês, daqui a pouco já terminou o mês de março, daqui a pouco termina o primeiro semestre já de 2017, mas nós estamos aqui na Band, levando muitas informações para você que está em Manaus e para você também que nos acompanha no interior do nosso estado. Muito obrigada sempre pela sua companhia. Gente, a gente está falando que está no mês de abril, está na Semana Santa, mas a gente ainda está prestando algumas homenagens para as nossas mulheres. Hoje a gente vai mostrar o trabalho das mulheres nas Forças Armadas Brasileiras. Então já tem uma matéria especial, lembrando que nesta quarta-feira a gente também fala sobre o imposto de renda. Eu já quero agradecer nosso querido Dr. Manuel Júnior, ele que é o presidente do Conselho Regional de Contabilidade, está aqui para tirar todas as dúvidas, inclusive as minhas também, sobre o imposto de renda. E olha, apenas 40% de declarações já foram entregues. Eu questionava agora há pouco, doutor Manuel, isso é bom ou é ruim? Ele falou que tem ponto positivo nisso também. Quero saber qual é esse ponto já aqui na Band. Você pode começar a fazer sua pergunta. As redes sociais do nosso programa estão à sua inteira disposição. Mas vamos falar agora sobre as nossas mulheres na Força Aérea Brasileira. A gente vai ver o trabalho delas. Lembrando que a gente só tem 20 minutos hoje, porque a exemplo de ontem tem futebol aqui na Band. Já a gente acompanha tudo, né? Vamos aqui para a tela da Band. TAM 3003, táxi autorizado via Mike no ponto de espera monitora Torrina 27 decimal no sul. Via Mike. Há mais de 30 anos, as mulheres vêm conquistando seu espaço nas Forças Armadas Brasileiras. Das Forças Armadas a permitir a participação da mulher em seus quadros foi a Marinha do Brasil. Graças a este pioneirismo, foi também a Marinha, a primeira das Forças Armadas do nosso país, a promover uma mulher ao generalato. Em 2012, a capitã de mar e guerra médica, Dalva Maria Carvalho Mendes, foi promovida a contra-almirante médica. Em 2014, a Força Naval abriu as portas da Escola Naval, a mais antiga instituição de ensino superior do Brasil, a primeira turma de cadetes femininos. A Força Aérea Brasileira pode não ter sido a pioneira em aceitar mulheres em suas fileiras, mas tem sua cota de pioneiras entre as quase 10 mil mulheres hoje integrantes da FAB, cumprindo várias funções, inclusive as 36 oficiais aviadoras que pilotam até mesmo a aeronave de caça, de transporte e helicópteros. A tenente aviadora Carla Borges foi, por exemplo, a primeira mulher na FAB a pilotar um caça a jato, uma aeronave de combate e ataque. A mesma pioneira piloto de caça Carla Borges, hoje no posto de capitão aviador, é novamente pioneira ao se tornar a primeira oficial aviadora da FAB a assumir o comando do avião presidencial, o jato bimotor Airbus DC-1A, conduzindo o presidente da República pelos céus do Brasil e do exterior. Entre outras pioneiras da FAB, a amazonense Joyce Conceição Souza foi a primeira mulher a pilotar o enorme cargueiro quadrimotor
C-130 Hércules, inclusive um dos aviões do tipo que levaram os corpos dos jogadores e equipe técnica do time da Chapecoense mortos no acidente de avião da empresa Lamia, pilotado por ela. Já a tenente aviadora Vitória Bernal Cavalcante, aos 23 anos, tornou-se a primeira mulher na FAB a pilotar helicópteros de ataque. Atualmente, a aeronáutica é a força que possui o maior número de militares do sexo feminino, cerca de 10 mil. O ingresso delas no quadro de oficiais intendentes foi autorizado em 1995. No Exército, as mulheres estão isentas do serviço militar obrigatório, na forma prevista pela Constituição Federal. No entanto, podem servir voluntariamente como militares de carreira ou temporárias. No Exército Brasileiro, a primeira turma de formação envolvendo mulheres foi aberta na Escola de Administração do Exército em 1992, com 49 alunas. Em 1996, a Força Terrestre instituiu o serviço militar feminino voluntário para médicas, dentistas, farmacêuticas, veterinárias e enfermeiras de nível superior. Prova de que a mulher pode ser o que ela quiser e não fica a dever em nada é o caso da coronel combatente bombeiro Vanísia Santos, do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, que apesar do pioneirismo, lamenta que outras não tenham vindo antes dela. Nossa, que orgulho, né, gente? A participação das mulheres, aonde quer que elas queiram estar, mas, acima de tudo, contribuindo com os nossos homens, contribuindo para um país mais justo, mais igualitário e mais fraterno. Muito bacana a gente ter prestado essa homenagem de todo um trabalho que as Forças Armadas brasileiras estão certamente realizando já com a participação das mulheres brasileiras. Oba! Deixa eu falar aqui com o nosso querido Dr. Manuel Júnior. Seja muito bem-vindo, uma alegria tê-lo conosco nessa quarta-feira, Dr. Manuel. Obrigado, deputada. Eu que agradeço em nome do CRC Amazonas. E a gente fica à disposição para tirar as dúvidas aí. Tem muitas dúvidas chegando aqui, doutor Manuel. Certeza. Doutor Manuel Júnior, ele é presidente do Conselho Regional de Contabilidade. Doutor Manuel, primeiro vamos falar da importância dessa declaração do imposto de renda. A declaração do imposto de renda hoje ela passou a ser um informativo do que a Receita Federal já sabe, né? Então, muitas vezes a Receita Federal dá a opção para a pessoa confirmar o que ela já tem lá. Né? Então, a Receita Federal sabe quanto você ganhou, a Receita Federal sabe o bem que você tem, se você tem casa, se você tem carro. Então, ela simplesmente é uma declaração no qual você vai confirmar uma coisa que eles já tenham a informação. Agora, doutor Manuel, o senhor falando, eu lembrei, outro dia eu estava ouvindo um comentário de que muita gente gosta de tudo colocar na internet, né? Tudo. Só que aí o leão está mais esperto do que nunca. Porque na hora do seu imposto de renda, da sua declaração, você coloca uma foto de uma casa, sei lá, está ostentando, mas na declaração você não mostra aquele bem que você acabou de revelar através da internet. As pessoas precisam ter um pouco mais de cuidado em relação a isso. E acaba que sonega uma informação importante. Exatamente. Hoje, a Receita Federal tem uma grande arma, que são as redes sociais. Exatamente. O que acontece? Muita gente aparece aí tirando foto em Miami, em Orlando, passeando, em Paris, seja lá onde for, e quando vai declarar o imposto de renda, não teria renda suficiente para ir em Itacoatiara, né? Então, a Receita Federal usa isso como arma.
né? Então, se você é que está acostumado a ostentar e não declara a sua renda compatível para aquela despesa, para aquela viagem, para ter aquele bem, ou uma casa, ou um carro, você pode estar arriscado a ter algum problema de cair na malha e a Receita Federal chamar para tomar esclarecimento. Uma conversinha de pé de ouvido. Doutor Manuel, vamos falar o que é importante colocar na sua declaração. O prazo termina dia 28, mas a gente sabe que apenas 40% de declarações já foram entregues. Muita gente deixa para o último momento. O senhor me falou que às vezes também é importante ter essa espera. Por quê? O que acontece? A declaração de imposto de renda, todos os informes, por exemplo, se alguém trabalha para uma empresa, a empresa vai e entrega para a pessoa o seu informe de rendimento. Então, automaticamente, quando ela entrega para a pessoa, ela também já informou para a Receita. Então, você tem que juntar esses documentos, que são os documentos, o informe de rendimento da empresa para a qual você trabalha, os informes de rendimento bancários, bens. Então, isso precisa tudo ser informado na declaração de imposto de renda. Tá? Como eu comentei, a questão que às vezes é interessante deixar para a última hora, porque se você tem imposto a restituir, né, a Receita Federal, você vai deixar para receber lá no último lote, né, lá pelos últimos lotes. O que acontece? A correção é feita pela Selic, e a Selic está variando aí em torno de 12,75%. Acaba tendo uma vantagem também. Exatamente. Então, você tem uma correção acima do que a poupança paga, por exemplo. Então, às vezes a pessoa deixa para a última hora, mas chega lá em dezembro, muito provavelmente vai receber, vai ter um dinheiro a mais no final do ano. Eu acho que isso deu uma boa dica, porque eu penso que todo mundo que deixa para a última hora nem imaginava que podia ainda ter esse tipo de benefício, não é? Mas assim, só também... não pode deixar de colocar até exatamente, o dia 18, só para não deixar também muito para a última hora, que pode, esse mês é muito atípico, né? Porque o dia 30 cai no domingo. Nós temos 2 feriados, o feriado de abril e a Sexta-feira Santa. Então, para não deixar para a última hora, pode de repente, assim, o último dia, aí pode ter um congestionamento, algum problema. Aí vai estar passível de pagamento de multa, né? Ok, a gente vai fazer um intervalo comercial, daqui a pouco o doutor Manuel vai tirar todas as dúvidas, e são muitas que estão chegando aqui na Band. Já estamos de volta e olha, gente, a gente já começa a responder, são várias perguntas chegando aqui para o doutor Manuel Júnior. O Lucas do Japim, doutor Manuel, faz a seguinte pergunta: quem precisa declarar o imposto de renda? Bom, existem 3 hipóteses básicas, né? Quem auferiu rendimentos tributáveis em 2016 com os valores superiores a R$ 28.559,72. Quem teve rendimento isento, não tributável, por exemplo, como a poupança acima de R$40 mil, está obrigado a declarar. Quem tinha bens móveis, imóveis, ou até mesmo terra nua, em 31/12/2016, com o valor acima de R$300 mil, também está obrigado a declarar. Então, essas são as hipóteses básicas para obrigatoriedade para declarar. Ok, aqui é a Marcilene da Chapada. Marcilene, um beijo para você. Muito obrigada aí pela sua participação e pela companhia. Doutor Emanuel, 2017 foi o primeiro ano que declarei o imposto de renda. Como posso saber se terei restituição? Esse sempre é um questionamento. Todo mundo quer saber disso. Quer saber da restituição. Mas você só pode ter restituição se você teve, o seu rendimento teve desconto de imposto de renda. Então, aí você pode estar se enquadrando na declaração completa ou simplificada para saber se você vai ter restituição ou não, mas só no caso de ter havido retenção de imposto de renda na fonte. Olha, tem uma pergunta aqui do Vitor, bem interessante, de Santo Agostinho. Ele quer saber, ele tem uma casa financiada, como devo declará-la? Tem muita gente que diz, não, mas a casa eu estou comprando, mas não está no meu nome, ou é aquele contrato de gaveta. Nesses casos, doutor Manuel, o que a pessoa deve fazer? Bom, eu recomendo sempre que declare, né? Mesmo você independentemente de não estar no seu nome. Independente disso, porque muitas das vezes você faz um contrato de compra e venda. Vai lá no cartório, faz o contrato de compra e venda, aí você declara, aí você vai dizer lá qual é o valor do seu bem, né? E lá em dívidas e ônus reais, que é um quadro do imposto de renda que tem, você vai informar o saldo devedor. Então, você informa o valor
total do imóvel, e lá no DIV dos R$ você informa de quem você financiou, se foi de um estabelecimento bancário, e informa qual é o saldo devedor e quanto pagou no ano 2016. Então, nesse caso, mesmo você não tendo o título, mas tem a posse, é importante fazer a declaração? Sim, porque se envolve financiamento, o dinheiro tem que dizer qual é a origem da compra daquele imóvel. A Rafaela, da Cidade Nova. Rafaela, um beijo para você, obrigada pela companhia, pela pergunta. Doutor, quem pode ser considerado dependente na declaração? Bom, pode ser o cônjuge, né? Pode ser os filhos, né? Os filhos até 24 anos estudando, os filhos que possuam algum tipo de deficiência, alguma coisa, esses são dependentes para o resto da vida, né? Ou então até mesmo aqueles... os filhos, né? Ou então aqueles mesmos que você detém a guarda judicial, mas só se detenha. Se você tem uma criança que você cria e não tem a guarda judicial, ele não serve como dependente, tem que ter a guarda judicial. Agora, a Fabiane, do São Jorge, minha mãe tem diabetes, posso deduzir os remédios que compro para ela? Infelizmente, os remédios não. As despesas com médico, consulta, plano de saúde, exames, sim. Os medicamentos, infelizmente, não. Agora, no caso de pessoas casadas, união estável, aquele bem precisa ser declarado no nome, nas duas declarações ou não? Não. Basta ali que você informe, quando é o bem comum do casal, basta que você informe e declare só em uma declaração. Isso aí não tem problema nenhum. Ok, olha, inclusive era a pergunta do Carlos, do Santo Agostinho também, então Carlos já respondido. Vou só falar um pouquinho para você agora da WM Refeições. Gente, não perde tempo, dá uma ligada aí para o nosso queridíssimo senhor William, pede a melhor refeição aí para os seus colaboradores. O telefone de contato é o 99239-4379, 99239-4379. Deixa eu ver, ainda tem mais alguma pergunta, gente? Eu quero já questionar aqui ao nosso querido doutor Manuel Júnior, a respeito de quem paga a faculdade, deve também fazer esse tipo de informação na sua declaração? Isso aí vai depender muito do caso concreto, né? Muitas das vezes, se você tem só um rendimento, que você já teve retenção na fonte, você faz pelo desconto simplificado, né? Então, você muito provavelmente deverá ter uma restituição. A declaração de educação, com instrução direta, que a gente chama, que é creche, escola, faculdade, pós-graduação, ela é uma despesa dedutível do imposto de renda, mas chega a um limite de R$3.000 e poucos. Agora, doutor Manuel Júnior, como que o Conselho Regional de Contabilidade está procurando ajudar as pessoas para que possam fazer a sua boa declaração? Sim, o Conselho Regional de Contabilidade, junto com seus conselheiros e profissionais, já há uns 5 anos, vem nos finais de semana do mês de abril, dando plantão do imposto de renda. Então, se você tem dúvidas como fazer esse imposto de renda, a gente está de plantão lá no Shopping Estúdio 5, né? Então, nos sábados e domingos, a gente está lá de plantão, pronto para tirar dúvida, totalmente gratuita, uma ação social do Conselho Regional de Contabilidade. E como aquela dica que uma pessoa que vai declarar, fazer a sua declaração, não pode deixar de observar? Tem que ter muito cuidado na hora de preencher, porque se você tem um informe de rendimento que deu, vamos supor que os centavos é 20, você declarou 21, você muito provavelmente vai cair na malha. E se você tem dificuldade para declarar, informar seu imposto de renda, procura um profissional da contabilidade, uma pessoa habilitada, com registro no Conselho Regional de Contabilidade, para lhe orientar, porque evita problemas, né? Uma pessoa que está labutando com isso no dia a dia sabe da melhor forma de como, em cada caso, fazer a melhor maneira a sua declaração de imposto de renda. Agora, doutor Manuel, eu faço a minha declaração, no dia seguinte lembro que eu deixei de informar algo, que às vezes acontece mesmo. O que ela deve fazer? Qual o tipo de orientação que o senhor pode dar? Antes de ser notificado pela Receita Federal, todos os contribuintes têm a prerrogativa de retificar a sua declaração dos últimos 5 anos. Né? Então, se você percebeu que tem algum problema na sua declaração, você esqueceu de declarar alguma coisa, faça logo a retificadora. Porque se não fizer a retificadora e a Receita tiver, por exemplo, imposto a pagar,
e for notificado pela Receita, muito provavelmente você pode ser, a multa pode chegar a 175% do valor devido. Então, a multa é pesada. Então, qual é a orientação? Entregou a declaração, acompanha para ver se a declaração não teve alguma pendência. Se tiver, retifica, pode retificar sem problema nenhum. Então, Manuel Júnior, foi um prazer tê-lo conosco aqui na Band, aqui no Câmera 3. Estamos sempre à disposição. Eu é que agradeço, mais uma vez, em nome do Conselho Regional de Contabilidade, e a gente fica à disposição, deputada. Muito obrigada, muito obrigada mesmo. Olha, gente, amanhã a gente tem um programa especial, estamos na Semana Santa, amanhã é quinta-feira, e a gente aguarda você aqui na Band. Antes de ir embora, mandar um beijo para todos os profissionais da medicina, os nossos obstetras. Doutora Ilka, um beijo para a senhora, já esteve conosco tantas vezes, e a gente vai embora, mas amanhã, se Deus quiser, a gente está na Band. Até lá, uma boa tarde para todos.